processo longo, na verdade, né? Tem bastante tempo. Eu vi filmes, conversei, observei mulheres que... No shopping, assim... Observei mulheres que a Marina me indicou. Olha, tal mulher, eu me baseei. E ensaio mesmo. Até algumas personagens da vida real serviram pra ti. Serviram de inspiração, aham. E elas não assistiram ainda, mas tu achas que elas vão se reconhecer em alguns momentos? Ou as mulheres em geral se reconhecem? Eu acho que pode acontecer um reconhecimento independente de idade, assim, meio atemporal, porque retrata o feminino e retrata o ser humano. Acima do gênero, retrata o ser humano. Homens também vão se identificar. Mas eu tô muito curiosa para ver as mulheres nas quais eu me inspirei, qual vai ser a reação delas, né? Essas que serviram de inspiração, de referência. inspiração. E aí, Raquel, buscasse nessas mulheres, em outras no shopping, no supermercado. E pra daí construir a minha personagem. Como é que é o nome da personagem? É Laura. Laura. A Laura. Na verdade, o nome foi eu que dei. Não foi, era ela. Faz a Laura aí, pô. Não, gente. A Laura é muito diferente de mim. Então, por isso mesmo. Sabia? Eu ainda falei pra ele, não me coloque o senhor não vai me colocar em situação difícil lá ao vivo. Como é que tu trabalha a expressão corporal de uma mulher com muito mais idade que tu? Ela tem muito mais idade que eu, então a gente usa alguns artifícios como um pouco mais de quadril, por exemplo, um pouco mais de barriga. Pra dar um pouco de... Não que as mulheres mais velhas tenham obrigatoriamente isso, mas para me deixar com um pouco mais de idade, a gente usa. Eu uso e são as transformações curto. Naturais que o corpo vai sofrendo ao longo da idade, Ela né? tem 2 filhos, então é natural que ela tenha um quadril maior, então ela tem um cabelinho mais também... É verdade, chega uma idade, curto. parece que todas as mulheres cortam o cabelo mais curto, não é isso? É difícil achar uma mulher com mais de 40 de cabelos compridos. É muito difícil. E também são muitas amigas com filhos, porque ela tem Não tem motivo. Pra cortar o cabelo? Uma boa... Mas Provavelmente, mas acontece. Minha mãe sempre diz, não posso deixar o cabelo crescer muito porque eu já tenho certa idade. Pois é engraçado porque todo mundo quando me vê com a foto, por exemplo, com a peruca, fala, ai, nossa, como tu envelheceu com esse cabelo. Então as mulheres deviam fazer o contrário, elas deviam deixar o cabelo comprido quando estivessem mais velhas e cortar. cortar. A moda agora também é cabelo comprido. Né? Não sei, Tô fora da moda. Eu quando era jovem, as meninas tinham todo cabelo curto, talvez as mais velhas tivessem cabelo comprido. Essas coisas invertem muito. É verdade. Então, mas tá certo, você está fazendo uma mulher de 50 anos hoje... 40. De 40, o cabelo curto tá mais do que adequado. Porque... E como é que tá montado o espetáculo? Quem trabalhou contigo na direção... na iluminação, fala um pouquinho dessa equipe, é uma equipe local, né? É uma equipe toda local. A Marina começou me dirigindo lá nos primórdios do trabalho. Depois ela foi embora para o Rio. Quem me dirige, faz a direção geral é a Luciana Holanda, que é daqui de Florianópolis também, formada lá na mesma universidade. Nós somos todas formadas na UDESC. E tenho direção de arte da Lígia Baleiro, que é formada em moda, também lá pela UDESC. Basicamente, nossa equipe somos nós 3. Assim, as cabeças somos nós, com a Marina, que a gente sempre estava recorrendo reunião do Skype, sabe? A Marina, nós 4. E tem outras pessoas que ajudaram a gente no começo. Tem preparação vocal da Janaína Martins. A cenografia é do Dilamar, que é um cara que está começando a trabalhar com teatro agora. Ele adorou. Então é legal. A gente pegou pessoas, assim, de vários lugares, né? Tens já vistes algum texto teu encenado? Já vi. Monólogo ainda não, mas já vi. Lá no Rio a gente já tá montando infantis meus. É mesmo? E aqui mesmo já vi na época da universidade. Então me fala um pouquinho dessa tua produção de textos de teatro. Tu tens escrito sobre o que te interessa escrever? É engraçado. Eu não tenho muito essa limitação de tema e do que me interessa escrever. Eu pego mais a inspiração... Quando não é encomendado, que alguém fala, precisa disso, daquilo, eu pego a inspiração, assim, no que eu observo na rua, no que eu acho que tá valendo a pena contar, ou quando é para criança, o que vale a pena instigar nas crianças agora, para sair daquele lugar comum. E uma pergunta assim. aí, o que vale a pena instigar nas crianças hoje em dia?
Olha, tem que ser muito sagaz para fazer teatro para criança hoje em dia, né? Porque tem que fugir daquele estereótipo do conto de fada, do bom e do mal, daquele lugar comum. Elas não querem mais isso? Eu não sei, eu não quero mais mostrar isso para elas. Eu não sei nem se elas não querem mais isso, mas eu e muita gente que vem aí estudar teatro infantil quer mostrar outras coisas, assim, tirar a criança desse lugar, porque eles gostam de ser questionados e de ser desafiados, né? Então eu acho que é interessante. Bom, e esses contos de fada aí levam muito aquilo que o Roberto da Mata já falou aqui no início do programa, né? De alguns conceitos formados que a gente tem, que a gente segue, algumas regras que a gente segue, que nem sabe de onde vem, que são de obediência, até de subserviência de mulheres com relação aos homens. Com certeza. A despeito de todo o lugar, como a gente diz, né? Todo o espaço na sociedade que as mulheres conseguiram, elas ainda acabam se colocando muito numa posição de princesa do conto de fada, né? A gente tenha visto muito conto de fada, assim, e tenha chegado onde ela tá. Ela é uma mulher aquela que vive pros outros e não para mais para se olhar mesmo, né? Que eu acho que isso é um tema muito atual. Eu acho que a gente conversa muito sobre isso, eu e a Lu, como a gente vê esse tipo de coisa, e ser humano mesmo, não é só a mulher. Claro que a mulher tem essa coisa de sociedade, filho, marido, trabalha, mas o ser humano, né? Os homens também vivem atropelados, às vezes, numa mecanicidade, numa superficialidade, e não param para se olhar, para ver o que realmente está acontecendo, o que eu quero. Olha, eu acho que mais homens do que mulheres não param para se olhar. Não é? Porque as mulheres ainda têm, não? Eu acho. As mulheres ainda têm um questionamento interno, e eu vejo, assim, no geral, as mulheres buscando terapias, grupos de ajuda, conversas. Os homens buscam futebol, né? Para se livrar desses pra fugir, né? Para não focar. Eduardo. Os jovens. Futebol, e realmente eu concordo com a Camila, que às vezes passa um dia, passa o outro e a gente... O que eu estou fazendo? Essa correria do dia a dia, né? Então, exatamente. Concordo com ela que isso acontece. Os homens são mais atropelados aí por essa correria do dia a dia do que as mulheres. Perfeito. De uma forma ou de outra, as mulheres ainda tentam se... Sabe que a gente conversou com algumas psicólogas sobre essa figura, porque essa figura também, além disso, ela tem um trauma de infância, assim, na história que vai se revelar, que ajuda a construir, ela não é só assim como ela é por causa da correria, né? Esse trauma fica batendo ali dentro dela e ajudou a transformar ela na pessoa que ela é. E a gente conversou com algumas psicólogas e elas falaram, vocês não têm ideia da quantidade de mulheres que a gente tem no consultório que desenvolvem, sei lá, pânico, depressão, essas doenças de hoje em dia, por falta de olhar para si mesmo, assim, por falta de parar e falar, ok, vou respirar, vou olhar o que eu quero, o que eu estou fazendo da minha vida, e simplesmente um olhar para dentro, né? Então a Marina fez um bom trabalho, está refletindo o que acontece nos consultórios de psicologia. Vamos fazer uma paradinha aqui nesse bate-papo do Estúdio 36, daqui a pouquinho o programa está de volta. No próximo bloco tem ainda Momento Itapema com Pedro Leite, não perca. Estúdio 36 está de volta ao vivo nessa noite de quinta-feira. A gente estava rindo aqui no intervalo com o Roberto da Mata e mais meus outros convidados, a Raquel Stipe, atriz, a dramaturga, escritora e também atriz Marina Monteiro e um dos diretores do Festival de Dança de Florianópolis, primeira edição do Prêmio Desterro, Carlos Eduardo de Andrade. A Marina, além de participar também dessa estreia do espetáculo do monólogo com a Raquel, porque ela é a autora do texto, ela está aqui em Florianópolis também para lançar Comendo Borboletas Azuis. Da onde vem esse título, Marina? Comendo borboletas e comendo borboletas porque azuis. Eu tava para fazer esse blog acontecer, porque eu já escrevia muito em caderninho, falei, vamos fazer um blog que é para as pessoas lerem mesmo e tal. Aí, na semana que eu estava pensando nisso, eu vi uma animação do Tim Burton que chama A Noiva Cadáver, que eu gosto muito, gosto da linguagem dele. E aí, tem um determinado momento do filme, quando a personagem sofre uma transformação e se liberta, ela começa a engolir borboletas azuis, e quando você vê, ela se transforma nessas borboletas. Aí eu falei, olha, isso tem a ver com o que eu quero falar nesse blog, que eu queria tratar um pouco de liberdade, transformação. Claro que tudo isso é envolvido por personagens e por descrição de situações, mas basicamente por essa questão de transformação, de liberdade e de trazer isso para dentro, né?
Então o título vem de Tim Burton. Vem dele e aí já virou todo o resto. E aí, já explicaste que tu começaste escrevendo em caderninhos, aí passou para a internet. E por que tirar da internet e voltar para o papel? Praticamente voltar para os teus caderninhos. Isso foi, na verdade, foi uma surpresa. Eu estava em turnê com um espetáculo no Rio e um amigo tinha lançado um livro de poesias pela editora Multifoco. E ele falou que a editora estava com uma vertente de lançar blogs, né? Lançar